eu queria convidar você a uma decisão para hoje. Não é para amanhã, para daqui a um tempo, mas é para hoje. Que ao final deste culto você saia do templo com a mesma perspectiva que deve ter trazido aqui, tê-lo trazido aqui. Entramos para adorar ao único que é digno de toda adoração e sair para servir, e a nossa vida seja traduzida nesse serviço ao nosso Deus e Pai. Mas com o coração convicto de que a decisão que precisamos tomar será tomada aqui, agora e cada dia do seu e do meu caminhar. Mas que decisão é essa? E eu gostaria de convidá-lo para que pudéssemos ler juntos no livro de Josué, no capítulo 24, os versos 14 a 21. Vamos ler juntos a palavra de Deus? Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade, com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos tirou a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir ao Senhor. Josué, um homem de Deus para o seu tempo, recebeu de Deus uma tarefa muito difícil, eu diria: substituir um grande líder que foi Moisés. E não havia em Josué, por si mesmo, alguma coisa que o credenciasse com uma formação para a liderança, e eu não estou dizendo de apenas algumas pessoas, alguns milhares de pessoas. Ele havia ouvido, visto, presenciado, acompanhado Moisés, quando o povo peregrinava pelo deserto, e agora estavam na iminência de estar entrando à terra prometida. O que não significava o descanso. Significavam outros desafios: habitar aquela terra, possuir aquela terra, lutar contra aqueles que ali moravam e habitavam e conquistá-la. Josué não foi um homem formado nas melhores universidades, mas na universidade da vida. Não nos melhores lugares a nível de comodidade, de bem-estar, mas nas areias do deserto. Não foi formado na melhor escola de teologia ou escola bíblica, como as que temos aqui pela manhã, todos os domingos ou à tarde, no final da tarde, no campus do Tamboré, e que muitos omitem, ou muitos se eximem de participar dela, como se já tivessem formado em tudo.
e ganha um diploma de eternidade esperando na antessala do céu apenas para poder receber o seu canudo. Eu queria convidar você a chegar mais cedo. Valeu a bronca, tá bom? Nós, como Igreja Reformada, não abrimos mão do ensino da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus e do zelo em fazê-lo, como escola bíblica. Venha participar. As aulas, aliás, assisti hoje novamente a aula aqui no templo, são extremamente profundas, com o enriquecimento bíblico, teológico, da compreensão da palavra de Deus para o nosso crescimento e a nossa edificação. Para que não sejamos levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, mas para que cresçamos neste conhecimento da palavra de Deus. Josué não teve oportunidade de frequentar nenhuma boa escola teológica, nenhuma escola bíblica dominical, mas a escola das areias do deserto. Aliás, o deserto sempre será uma boa escola, se você passar por ele, e normalmente todos nós passamos por ele, todos nós passamos pelo deserto na nossa vida, em um momento ou outro, saiba que é o lugar que Deus fala. Com a própria tradução da palavra no original, pode nos inspirar. O lugar que Deus nos fala. E a ele foi dado por Deus o substituir Moisés. E é incrível a palavra de Deus de ânimo, de encorajamento a Josué no capítulo 1 do livro. Quando ele diz, você não titubeie, você não tenha receio de nada, você não se amedronte com aquilo que está posto diante de você, então somente seja forte e corajoso. E não se desvie da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque eu serei com você. E é isso que faz a diferença na minha e na sua vida. Ele era incumbido por Deus dessa tarefa. Um homem, portanto, que foi ao longo da sua vida sendo marcado por Deus nessa experiência. Mas agora era o seu momento. Era o momento de tomar as rédeas e tomar a frente daquele povo. Saiba de uma coisa, quanto mais perto, mais intenso será o seu relacionamento com Deus. Quanto mais intenso ele for, mais profundo ele será. Quanto mais profundo ele for, maiores e mais profundas serão as marcas que o Senhor dará e imprimirá na sua vida, no seu caráter, nas suas experiências do cotidiano. Quanto mais profundo, quanto maiores e mais profundas serão estas marcas. E quanto mais Deus, menos você. Quanto mais Deus, mais consciente você será de quem você é e do quanto nós dependemos inexoravelmente dele. E quanto mais a glória dele na sua vida, maior será o seu contentamento nele. Josué chega ao fim da sua caminhada e da sua história, grato a Deus. E o texto que nós lemos faz parte das últimas palavras deste homem, depois de guiar aquele povo nas experiências de habitar a terra prometida, e ele se despedindo do povo, dá a eles algumas exortações, segundo a palavra que nós lemos, e parte do capítulo 24 as traduzem. Josué chega ao fim desta sua história, grato a Deus, pela decisão de tê-lo seguido durante a sua caminhada, de tê-lo obedecido durante a sua caminhada. Uma das palavras-chave que nós encontramos no capítulo 24, particularmente nos 25 primeiros versículos, é a palavra servir. Servir ao Senhor, servir a Deus, cumprindo a palavra dEle. Só nesse trecho são 15 vezes que esta palavra aparece. Para ele servir significou temer a Deus. Para ele servir significou obedecer, adorar ao Senhor. Para ele significou amar a Deus sobre todas as coisas. Para ele servir significou voltar o seu coração e incliná-lo inteiramente ao Senhor e obedecer ao Senhor por vontade própria, não por obrigação ou por necessidade. O texto descreve o discurso, a pregação ou sermão de Josué, aquele povo, chamando a renovar em Deus e com Deus a aliança de Deus com o seu povo. Diz o texto que ele os convoca a escolherem aqueles a quem vão servir. Ele lembra a história daquele povo.
Ele lembra que aquele povo havia passado, mas a necessidade clara e concreta que faz parte da vida de cada um de nós, e por isso nós os convidamos nessa manhã a uma decisão que é para hoje. É para hoje, meu irmão e minha irmã, de nos posicionarmos diante do Senhor, tomar uma decisão. Nós vivemos a vida tomando decisões, desde as mais corriqueiras, mais simples, do cotidiano, do levantar-se, do que roupa vestir, de que agenda cumprirmos, ou de pressionados por ela fazê-lo, até as mais complexas, as mais impactantes, que muitas vezes diz respeito à nossa própria história, diz respeito às nossas próprias demandas domésticas, diz respeito aos nossos sonhos, às nossas percepções e visões, diz respeito aos outros que conosco vivem, mas, acima de tudo, é isto que Josué conclama aquele povo nas decisões que dizem respeito a Deus. E é sobre esta última, mas a mais importante delas, a primeira que deve ser tomada por mim e por você, é que nós gostaríamos de refletir nessa manhã. Fazendo a primeira observação, seja capaz de tomar decisões sábias. O texto diz: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. A quem vocês vão servir. Como Davi, ele poderia lembrar que temer a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Sejam sábios, escolham o Senhor, servir ao Senhor, fazê-lo com integridade, com fidelidade. Se não, escolham o que vocês querem. Mas saibam de uma coisa: a neutralidade não é uma opção. A própria neutralidade é uma decisão que nós tomamos. É preciso decidir. A palavra do Apocalipse nos exorta a essa tomada de decisão, para que não sejamos nem frios, nem mornos, para que nós nos posicionemos diante do Senhor e pelo Senhor. Josué faz, diríamos, uma boa leitura das circunstâncias, do seu povo, da sua família. Ele os conhecia todos. Eu fiquei pensando, você conhece os seus? Nós conhecemos os nossos de fato? Nós conhecemos. Eu penso que muitas vezes passamos a nossa vida, ou vivemos momentos da nossa vida descuidados uns com os outros, descuidados com a nossa família, descuidados com a nossa vida com Deus. Perceber isso, meus irmãos, é ler as circunstâncias, é estar atento às circunstâncias. Nós vivemos muitas vezes sem avaliar de verdade a nossa capacidade de entrega a Deus, ao nosso próximo, àqueles que convivem conosco, que chamamos de família, essa entrega afetiva, muitas vezes de negociação ante as nossas demandas, o que muitas pessoas chamam de inteligência emocional, é perceber as demandas nossas do outro, ser sensível a elas, e a capacidade, a conquista e a criatividade focada na nossa vida em família e com Deus, nos deixando de envolver, eu diria, e seduzir pelos padrões de mediocridade da nossa sociedade de hoje. É preciso conhecer-nos, é preciso termos sensibilidade para percebermos aqueles que estão conosco. Você conhece os seus? Você conhece os seus? O povo manifestou um desejo sincero de servir somente a Deus. Só nesse trecho, novamente, eles falam e respondem a Josué por 3 vezes. No versículo 16, eles dizem: então respondeu o povo, longe de nós abandonarmos o Senhor. No verso 18, novamente, eles dizem: o serviremos ao Senhor, somente ao Senhor. E no verso 21, ele diz: antes serviremos ao Senhor. Josué descreve um pouco, e ele o fez antes ainda, sobre o testemunho da história do agir de Deus a favor do seu povo. Aquele povo era um testemunho da ação e do agir de Deus pelos seus. A história deles era marcada por este dirigir de Deus.
E isso deveria movê-los a tomar uma decisão. Tomar uma decisão. Talvez você esteja vivendo um momento em que você precisa desta postura de tomar uma decisão na sua relação com Deus, na sua relação com os seus. Talvez você precise de um novo recomeço, talvez uma renovação de alianças. Agora, pois, temam ao Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Essa, meu querido irmão, é a decisão para hoje. Seja capaz de tomar uma decisão sábia e seja capaz de fazer escolhas sábias. Eu diria isso é devoção. É muito mais do que simplesmente nos deleitarmos como neste instante na presença do Senhor, adorando, com a beleza da canção que nos eleva o espírito, que nos alegra a alma na presença do Senhor, por podermos cantar quem Ele é. Quem Ele é. Percebemos de uma forma tão intensa o seu amor, o seu cuidado para com cada um de nós. Percebemos um amor que não falha, independentemente das nossas circunstâncias. Nos vemos diante da cruz, onde tudo acontece e por onde tudo passa. A minha e a sua redenção. Ele responde àquele povo: vocês escolham a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué lembra aquele povo da sua história e os confronta. Confronta porque ele expõe a eles os riscos iminentes da escolha que eles estão fazendo, da resposta que eles estão dando. Eu gosto de uma frase de John Maxwell, onde ele diz: nós fazemos as nossas escolhas e as nossas escolhas nos fazem. As nossas escolhas nos fazem. Ter uma família inclui riscos, assim como não tê-la. Ter filhos, gerar filhos inclui riscos. Ter um relacionamento conjugal inclui riscos. Ter um emprego formal, ou ser um profissional liberal, ou ser um empresário, tudo isso inclui riscos. Ser crente em Jesus Cristo traz e inclui riscos, desafios, demandas que vamos enfrentar dia a dia. Quando a geração anterior a Josué encontrou-se com o Senhor Deus no Monte Sinai, eles haviam declarado diante de Deus: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Foi isso que eles disseram. Foi isso que eles disseram quando ouviram as leis de Deus trazidas por Moisés, antecessor de Josué. Não poucos dias depois, eles estavam construindo ídolos para si, reclamando do Senhor, como se houvesse de deixá-los padecer no deserto. Como se o Senhor pudesse te deixar padecer no seu deserto, meu irmão. Como se o Senhor não estivesse atento às suas demandas, ou se elas fossem diminutas na presença e na relação do amor dEle para com a sua vida. É por isso que Josué os confronta, dizendo: olha, Deus é santo, e se vocês não o adorarem como único, ou Deus tem a primazia e o primeiro lugar na nossa vida, ou Ele não tem lugar na nossa vida. Nós precisamos escolher, precisamos decidir a quem vamos servir, se a nós mesmos, se aos outros ou se a Deus acima de todas as coisas. É mais fácil prometer obediência do que praticar obediência. E é por isso que fazer escolhas sábias deve significar devoção diante do Senhor. O Josué diz: inclinem o seu coração ao Senhor. Inclinem os seus corações ao Senhor. É buscar a presença do Senhor, é desejar que essa santidade se manifeste na minha vida, na minha conduta, nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Transforme essa devoção em decisão, transforme essa decisão em devoção ao Senhor. Essa devoção traz o Senhor Jesus para o centro da nossa vida, para o centro da nossa casa, da nossa família, dos nossos relacionamentos com o dia a dia, tudo pelo Senhor e para o Senhor.
Eu não preciso de perguntar sobre a sua agenda numa sociedade como a nossa, numa cidade como a nossa. Mas quanto tempo você tem com Deus no seu dia a dia? Quanto tempo você se dedica a se inclinar e a inclinar o seu coração ao Senhor? Talvez você incline o seu coração às suas demandas. Talvez você incline o seu coração à sua rotina, à sua agenda, querendo dar conta dela. Mas quanto você se inclina e inclina o seu coração ao Senhor para desejar intimidade com Ele? Eu amo aquele livro do pastor Bill Hybels que diz: ocupado demais para deixar de orar. João Calvino dizia: comece o seu dia de joelho, porque todas as coisas vão ser mais fáceis. Mais fáceis. Como é a sua agenda com o Senhor na sua vida? Não dá para viver construindo as nossas idolatrias num mundo como o nosso, como trabalho, dinheiro, poder. Devemos entender que a única riqueza duradoura que nós temos é possuir Deus e buscar essa intimidade com o Senhor e desejá-la na nossa vida. É por isso que ele os exorta, dizendo: olha, Deus não vai querer uma relação com você displicente, uma relação com você onde Ele é o servo e você é o Senhor, uma relação com você utilitarista. Quando eu preciso, eu busco e Ele me serve. Mas a sua agenda, a agenda de Deus para a sua vida, o seu trabalho para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Tudo o que fizermos, o façamos em o nome do Senhor, como se para o Senhor e dando glórias ao nome do Senhor. Tudo, tudo, tudo por Ele. Mantenha reto o seu caminho, puro o seu coração. Eu queria terminar com uma oração de John Wesley, que gosto de repetir. Já não pertenço, disse ele, a mim mesmo, mas a ti, Senhor. Coloca-me onde o Senhor quer e em companhia de quem o Senhor quer. Deixe-me empregado ou despedido por ti, exaltado por ti ou humilhado por ti. Deixe-me satisfeito, deixe-me vazio, deixe-me ter todas as coisas e deixe-me ter nada. Livremente e de todo o coração, eu te entrego todas as coisas, para que o Senhor assuma total direção. Glorioso Deus, que esta aliança que eu faço na terra possa ser ratificada nos céus. No capítulo 3, no início do livro de Josué, há uma expressão que procuro colocar na agenda da minha vida e que gostaria de convidá-lo a fazer o mesmo, na tomada de uma decisão. Quando estavam para atravessar o Jordão, e muitas vezes para nós, os crentes hoje, atravessar o Jordão significa entrar na vida eterna. Não, é aqui. Aquele povo atravessaria o Jordão e teria muitas lutas, muitas batalhas para vencer, para possuir o melhor de Deus, da terra que emana leite e mel. Porque a glória do Senhor é para que nós a vejamos aqui, neste tempo, assim como em toda a eternidade. Mas ela começa aqui. O agir de Deus, como o texto nos exorta, ele diz: nós vimos os teus sinais, nós vimos as tuas maravilhas. Estas obras vos acompanhará, disse Jesus aos discípulos. Vocês verão este agir. Nós temos visto este agir do Senhor nas nossas vidas. Então eu gosto da exortação de Josué, quando ele disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santifiquem-se. Você deseja isso para a sua vida? Josué se posiciona diante daquele povo,
dizendo-lhes: eu não sei que deuses vocês querem adorar. Eu e a minha casa queremos servir unicamente ao Senhor. Hoje, como dissemos há pouco, é um dia especial, como o Dia dos Pais. Você, homem, esposo, pai, você pode falar por sua família. Eu fiquei pensando na afirmativa de Josué diante de todo o povo que ele liderava. Ele diz: vocês escolham. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, você já se viu diante da impotência de algo que você gostaria que fosse realidade e ainda não o é? Ou não o está sendo, no que diz respeito aos seus filhos, à sua família? Você pode falar por sua família como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não significa que tudo lhe irá bem. Isso não significa que todas as coisas vão acontecer conforme nós imaginamos ou imaginávamos. Mas isso significa que a nossa casa estará diante do Senhor, que a nossa família estará diante do Senhor, que a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos estarão diante do Senhor, onde quer que eles estejam. Como Jó os colocava diante do Senhor. E Pai, perdoa-lhes se alguma coisa eles tiverem cometido contra o Senhor. Talvez nós não saibamos onde estão nossos filhos hoje, pelas demandas e circunstâncias da vida. Mas eles podem estar diante do Senhor, pela minha e pela sua boca, pela minha e a sua busca diante do Senhor, pela vida deles. Você pode falar por sua família, meu irmão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu fiquei pensando, será que seríamos levados a sério se nós expuséssemos a nossa escolha para a nossa família? Que sejamos pais que influenciemos os nossos filhos pela nossa atitude de fé. Que nós, pela nossa vida, expressemos e demonstremos a nossa confiança no Senhor. Você seria ouvido se falasse por sua família: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que seja essa a minha e a sua decisão nessa manhã, para todo dia, para toda hora, para todas as escolhas, para todas as decisões, quando as coisas forem fáceis ou quando elas se apresentarem extremamente difíceis, quando nós tivermos respostas e quando nós não as tivermos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa, a sua casa, estará diante do Senhor. As conquistas, as celebrações, as vitórias estarão na minha casa para a glória do Senhor. Não para a nossa glória, não para a nossa performance social, profissional, mas esta será para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Talvez isso nos levaria a nos apegarmos mais um ao outro, sustentando-nos em amor uns aos outros e suportando-nos uns aos outros em amor. Certamente isso construirá relacionamentos melhores entre você e a sua esposa, entre você e o seu esposo, entre pais e filhos, filhos e pais, na expressão do profeta e no desejo da nossa alma, que corações de pais se convertam aos seus filhos e corações de filhos se convertam aos seus pais. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor.